A nossa história, a história de cada um de nós, ela não começou ontem, nem 100 anos atrás. É uma jornada de sobrevivência, de inovação, que se estende por milhões de anos. É a história da nossa própria espécie. E hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa saga incrível realmente começou. Ok, para a gente ter uma ideia da escala de tempo de que estamos falando, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa comigo, se a gente pudesse pegar os 4 bilhões e meio de anos do planeta Terra e espremir tudo isso num calendário de 365 dias, de janeiro a dezembro, em que dia você acha que os nossos ancestrais dariam o ar da graça? Pois é, a resposta é de cair o queixo. Os primeiríssimos hominídeos, sabe? O comecinho da nossa linhagem só apareceriam no penúltimo dia do ano. Isso mostra o quão absurdamente recentes nós somos na longa, longa história do nosso planeta. Então, se a nossa própria história é tão recente assim, para a gente entender de onde viemos, a gente precisa voltar muito, mas muito no tempo, bem antes de dezembro. Vamos para o começo de tudo, a origem da própria vida. O mais genial disso tudo é a simplicidade da ideia. Para pensar. Uma baleia azul gigantesca e uma formiguinha minúscula. O que elas poderiam ter em comum? A resposta tá aí, células. É o tijolinho básico da vida e a maior prova de que todos nós, todos os seres vivos da Terra, compartilhamos uma origem lá atrás. Certo. Agora, vamos dar um salto gigantesco naquele nosso calendário imaginário, pulando bilhões de anos, para a gente finalmente conhecer os primeiros protagonistas da nossa saga familiar, os australopitecos. Olha só para ele, esse aqui é um dos membros mais antigos que a gente conhece da nossa linhagem. Ele viveu na África há mais de 3 milhões de anos. E os australopitecos fizeram algo revolucionário. Eles se levantaram e começaram a andar sobre 2 pés. E isso mudou tudo. Pela primeira vez na nossa história, as mãos estavam livres. Livres para explorar, para gesticular e, muito tempo depois, para criar. Eles ainda não faziam ferramentas, mas essa mudança de postura abriu caminho para tudo que veio depois. E tem uma história muito legal por trás do fóssil de Australopithecus mais famoso do mundo. Em 1964, uma equipe encontrou um esqueleto quase completo. Eles viram que era de uma fêmea e, como no acampamento não parava de tocar Beatles, ela ganhou o apelido de Lucy, um toque de rock and roll na pré-história. Agora a gente chega num ponto da história em que as coisas começam a ficar bem mais familiares. É um salto evolutivo gigantesco que nos leva direto para o nosso próprio gênero, o gênero Homo. Então, qual foi a grande virada de chave? Tá tudo aqui, bem claro. O Homo habilis, o primeiro do gênero Homo, não só tinha um cérebro maior, mas, e esse é o ponto crucial, ele tinha a habilidade de fabricar as primeiras ferramentas de pedra. Ele não estava mais só usando o que a natureza dava. Ele começou a transformar o ambiente à sua volta. A partir do habilis, a evolução humana simplesmente acelera. Primeiro, aparece o Homo erectus, que foram os grandes exploradores, os primeiros a se aventurarem para fora da África. Milhões de anos depois, lá na Europa e na Ásia, surgem os Neandertais, nossos parentes mais próximos, super robustos e adaptados ao frio da Era do Gelo. E aí, finalmente, emergindo na África há cerca de 100 mil anos, chegamos nós, o Homo sapiens sapiens, a espécie que eventualmente se espalharia por cada canto do planeta. E essa imagem aqui, todo mundo conhece, né? Mesmo sendo uma grande simplificação, ela consegue capturar de um jeito brilhante essa jornada inteira, da postura curvada ao caminhar totalmente ereto, da dependência da natureza ao domínio sobre ela. É a nossa história em uma única imagem. Beleza, a gente já conheceu os personagens principais dessa história. Mas como é que eles viviam? Como era o dia a dia na Idade da Pedra? Vamos dar uma espiada? O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, foi um período de tempo imenso. Pensa só, por quase 2 milhões de anos, a vida humana era basicamente essa: caçar o que dava, coletar frutas e raízes e estar sempre em movimento, seguindo os animais e as estações do ano. E não dá pra gente achar que eles eram primitivos, muito pelo contrário. A inteligência humana já estava a todo vapor, criando um verdadeiro kit de ferramentas. Facas, raspadores, agulhas de osso para costurar roupas de pele. Cada objeto desse era uma solução genial para os desafios diários da sobrevivência. Agora, preste atenção nesse número, 500 mil. O que será que aconteceu 500 mil anos atrás que mudou absolutamente tudo na nossa história? O domínio do fogo. É difícil até de imaginar o impacto disso. Fogo não era só calor.
Era proteção contra predadores à noite, era luz na escuridão das cavernas e, talvez o mais importante, era a capacidade de cozinhar os alimentos. Isso foi um fator-chave para o desenvolvimento do nosso cérebro. Mas a evolução humana não foi só sobre ferramentas e fogo. Algo ainda mais profundo e misterioso estava acontecendo: o nascimento do pensamento simbólico, da criatividade, da arte. E isso nos leva a uma pergunta simplesmente fascinante. Por que alguém entraria nas profundezas de uma caverna, no lugar mais escuro, frio e perigoso, para fazer um desenho na parede? Com certeza não era decoração. Tinha que ter um propósito muito mais forte por trás disso. A teoria mais aceita hoje em dia é que essas pinturas, as famosas pinturas rupestres, faziam parte de rituais. Era quase como uma magia, sabe? A ideia era que, ao pintar um animal na parede, eles estariam de alguma forma garantindo o sucesso na próxima caçada. É uma das primeiras formas de espiritualidade que a gente conhece. E isso tudo nos leva a um fato que é, ao mesmo tempo, impressionante e um pouco assustador. Se a gente olhar para trás, para essa longa linha evolutiva, a gente vê uma família que já foi bem diversa. Habilis, erectus, neanderthalenses. Mas hoje, só sobrou a gente. Somos o único galho da árvore genealógica humana que não secou. Lembra daquele calendário de um ano da história da Terra? A nossa existência inteira é só um piscar de olhos nos últimos segundos de 31 de dezembro. Somos de fato recém-nascidos nesse planeta, mas com um poder imenso nas mãos. E isso deixa a pergunta final no ar. Depois de uma jornada tão longa e improvável para chegar aqui, para onde a gente vai agora?